Você sabia que as recentes taxas sobre minerais e terras raras podem mudar o que pagamos por carros elétricos e eletrônicos? No vídeo de hoje, vamos entender as decisões do ZEUA em proteger sua indústria e como isso impacta no bolso dos americanos. Para abordar essa questão de forma estratégica, analisamos o cenário de políticas econômicas dos Estados Unidos no que se refere à tributação de minérios de ferro, veículos elétricos e terras raras para a produção de chips. Essa análise envolve riscos e vantagens tanto para empresas americanas quanto para consumidores, além de implicações geopolíticas mais amplas. 1. Análise estratégica da tributação americana. Contexto político e econômico. Os Estados Unidos adotaram políticas protecionistas em diversas áreas estratégicas, promovendo a autossuficiência em insumos essenciais como minérios de ferro, terras raras e veículos elétricos. Essas políticas baseiam-se em tarifas e restrições à importação, além de incentivos para a produção doméstica. Objetivo das taxações. O objetivo das taxas é reduzir a dependência do ZEUA de importações de minerais essenciais de outros países, especialmente da China, que detém um monopólio quase total em terras raras. Isso é fundamental em tempos de instabilidade geopolítica e disputa comercial, pois visa garantir a segurança nacional, manter o controle sobre cadeias de fornecimento de críticas e estimular a produção doméstica. Impactos para as empresas americanas. As empresas americanas de setores como veículos elétricos e tecnologia de chips enfrentam um cenário de incerteza. Por um lado, as tarifas podem proteger a produção local de commodities e indústrias, oferecendo uma vantagem competitiva frente a produtos importados. No entanto, a produção doméstica de insumos críticos como terras raras e lítio é limitada, levando à falta de competitividade e elevação de custos. Riscos: aumento dos custos de produção, a falta de insumos locais, ou a menor competitividade, pode aumentar o custo de produção, impactando as margens de lucro e a competitividade global. Perda de acesso a materiais de qualidade superior. Se as empresas não conseguirem adquirir insumos de outros países, podem perder em qualidade e eficiência de produção. Vantagens: estímulo à produção local e inovação. O governo pode incentivar as empresas americanas a investir em redução e refinamento de minerais essenciais. Segurança nacional e cadeias de suprimento resilientes. Diminuir a dependência de países adversários ajuda a garantir a resiliência do país. Desvantagens: capacidade produtiva limitada. A produção doméstica não é suficiente para atender a demanda crescente. Aumento dos preços ao consumidor. Como resultado dos custos mais altos, é possível que os preços dos produtos finais aumentem, afetando o consumidor americano. Impacto nos empregos e economia. No curto prazo, o protecionismo pode gerar empregos em setores de mineração e tecnologia. No entanto, a longo prazo, há um risco de deficiência de insumos, competitivas, e perda de empregos em setores que dependem de tecnologias tecnológicas. Impactos para o consumidor americano. O consumidor americano pode ser afetado pelo aumento nos preços de produtos acabados, como veículos elétricos, chips eletrônicos e eletrônicos de consumo. Esse impacto é mais acentuado se a produção doméstica não se expandir rapidamente para atender a demanda interna. 2. Dados estatísticos, comparações entre Estados Unidos e outros países. 2,1. Produção e consumo de minério de ferro. País: produção de minério de ferro, milhões de toneladas, 2022. China 980, Austrália 900, Brasil 400, Estados Unidos 45, Rússia 100. País: consumo de minério de ferro por siderúrgicas, milhões de toneladas, 2022. China 900, Estados Unidos 60, Japão 110, Índia 105, 2,2. Produção de terras raras. País: produção de terras raras, toneladas, 2022. China 140 mil, Estados Unidos 43 mil, Austrália 20 mil, Mianmar 30 mil, Rússia 2.300. País: consumo de terras raras, toneladas, 2022.
China 150 mil. Estados Unidos 60 mil. Japão 45 mil. 2,3. Produção e consumo de veículos elétricos nos Estados Unidos. Ano produção de veículos elétricos, milhões de unidades. Estados Unidos, 2022, 0,95. China, 2022, 4,6. Alemanha, 2022, 1,7. Ano consumo de veículos elétricos nos EUA, milhões de unidades. Estados Unidos, 2022, 1,1. China, 2022, 4,7. Conclusão, implicações e estratégias. Capacidade produtiva insuficiente. Embora os EUA estejam tentando proteger a produção interna, as suas reservas de minerais estratégicos e a produção de veículos elétricos ainda são inferiores à de outros países, principalmente China e Austrália. Impacto nos custos de produção e preços ao consumidor. As limitações na produção interna de terras raras e minerais de ferro aumentam custos, o que pode desencadear inflação de produtos eletrônicos e veículos, impactando diretamente o consumidor. Desafios para a competitividade global. As menores empresas competitivas podem fazer com que as americanas enfrentem desafios nos mercados internacionais, prejudicando sua capacidade de inovação e de competição. Necessidade de incentivos governamentais. Para enfrentar esses desafios, o governo do EUA deve continuar incentivando a mineração e o processamento de materiais estratégicos, bem como fomentar parcerias estratégicas com países aliados. Em resumo, a política protecionista do EUA em relação à tributação de minerais essenciais e produtos estratégicos como veículos elétricos tem implicações econômicas e geopolíticas significativas. Embora a intenção seja garantir a segurança nacional e proteger cadeias de fornecimento crítico, é necessário equilibrar esses objetivos com a capacidade produtiva interna e o impacto nos custos e preços ao consumidor americano.